Jesus. 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 Deus nos amou. Deus nos ama. Deus nos amou. Deus nos ama. Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele me amou. Ele te amou. Ele te ama. Ele te ama. Deus nos amou. Ele nos ama. Aleluia. Um cuidado de Deus pela sua vida nessa manhã, pela minha vida. E eu estava pensando em pedir para o ministro de música repetir um trecho. Veio ali claramente no meu coração. Repetir um trecho. E quando menos eu esperava, ele começou a repetir. Qual foi o trecho que você estava repetindo agora? Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Eu não podia fazer nada para merecer. Entregou. Nada. Não posso comprá-lo, mas ele fez. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Não posso comprá-lo, Jesus fez. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Não posso comprá-lo, ele se entregou. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Deus pediu a Abraão que o entregasse seu único filho. Abraão, pela fé, entregou. Mas Deus disse: não toque nele. Profeticamente anunciava o nosso resgate, a nossa ressurreição. Mas Deus entregou. Deus entregou e viu o seu filho ser torturado. Ele viu o seu filho morrer, derramar o seu sangue por nós. Ele viu. Deus não é limitado a sentimentos, mas o Espírito Santo se entristece. Deus tem ciúme, não aceita que você idolatre outros deuses. Ele tem sentimentos. E ele sentiu, sabia? Sentiu a dor da perda de um filho. Sentiu a dor do sofrimento de um filho. Sentiu a dor de um filho tendo em si mesmo, no seu corpo, todas as doenças, todos os sofrimentos. Deus sentiu. Deus sabe a tua dor. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa. Ele não está distante. Ele está contigo. Ele sente. Ele sente. Por isso ele entregou. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. De mais precioso. Seu único filho. Ele entregou. Ele entregou. Ele te entregou. Ele te entregou. Nem mereceu. Mesmo assim. E mais. Se entregou por ti, mas para se entregar por ti, ele não deu Jesus a você. Ele entregou Jesus a uma região de mortos. Ele entregou Jesus a um local que só tinha demônios. Ele entregou Jesus a um império. Saiu do reino de Deus e foi parar no império. Ele foi levado para esse império das trevas. Mas Deus não deixou Jesus só. O salmista profeticamente anunciou Jesus falando: não deixe que meu corpo veja corrupção, não me deixa só, eu estou arrodeado, não me deixe aqui, meu Pai. Eu estou parafraseando, mas ele dizia: não me deixe aqui, não me abandones. Ele sabia a quem ele estava clamando. Jesus sabia, ele conhecia a quem estava clamando. Ele sabia a resposta. Ele não teve falta de fé. Ele não teve dúvida. Ele estava clamando porque ele sabia quem é que estava ouvindo. Ele sabia. Jesus, o único que conhecia Deus, o único, e clamou. E Deus, com a sua graça, foi no império das trevas, foi na morte, e o resgate
e foi anunciado nos céus, foi anunciado na terra, foi anunciado abaixo da terra, que está consumado, que foi pago, que foi pago. Aquilo que Deus anunciou a Satanás, do descendente da mulher, ele pisará a tua cabeça. Aconteceu, aconteceu. Jesus pisou, Jesus pisou, Jesus, Jesus. Impressionante, infinito. Por você, por mim, por você, por mim, Jesus fez isso. Ele triunfou, ele triunfou. Ele sofreu, ele chorou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele se alegrou por lhe ver, ele se alegrou por essa manhã, por esse dia, porque ele já olhava para você, ele já olhava para você. Eu vou alcançar Paulo, eu vou alcançar Rossini, eu vou alcançar Bruno, eu vou alcançar Dalca, eu vou alcançar Divaldo, eu vou alcançar Jorge. Vou alcançar quando? Hoje, na cruz eu alcancei, está consumado, eu resgatei, eu alcancei. Não posso comprá-lo, nem merecer. Que amor, que amor, que amor é esse? Que amor é esse? Nem merecê-lo, mesmo assim. Que amor é esse? Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer. Eu era inimigo de Deus. Eu só queria saber de me deixar levar pelas paixões da juventude, as inclinações carnais, os impulsos, seja de ira, seja de ciúme. Eu não queria obedecer. Eu não queria obedecer. Eu não sabia nem o que era obedecer. Obedecer quem? Obedecer o quê? A vida é tão difícil. Preciso vencer a vida. Preciso vencer a vida, eu pensava. É tão difícil só. Mas Deus está comigo. Não era só da boca para fora. Como Jó, só ouvia falar. Mas incertezas me alcançavam. Dúvidas me alcançavam. Eu tinha dúvidas do amanhã. Eu tinha ansiedade pelo amanhã. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se meu primo ia morrer de câncer. Eu não sabia se meu pai ia reerguer da falência. Eu não sabia se eu ia conseguir um dia alcançar aquela santidade que tantas pessoas falavam. Eu não sabia. Mas mesmo sem saber, eu decidi me render. Eu decidi aceitar Jesus como Senhor. Mesmo sem saber, mesmo com dúvidas. Mas eu vi que sozinho não dava mais. Tanta dor no mundo, tanto sofrimento, tantas crianças, tantas mulheres, tantos homens, tanta dor, tanta falta, tanta doença, tanta violência. Mas eu descobri alguém que está comigo. E ele se importa com esse mundo. Ele não aceita essas doenças. Ele não aceita essa violência. Ele não aceita essa miséria. Ele não aceita. E por isso ele te chamou. Ele te chamou para alcançar isso tudo. Ele te chamou para eu, para você alcançarmos, mudarmos essa história. Não vamos fazer isso dentro de um salão de 4 paredes. Tem algumas pessoas que vão chegar aqui, mas tem tantas lá fora. Algumas que nunca vão chegar aqui. E Deus se importa. Você se importa. Deus se importa.
você está se importando com a pregação que vai vir? Como será? Será que é isso que é mais importante? Como será se eu vou ser abençoado? Isso é importante, é. Mas será que é o mais importante? Como será? E se ninguém pregasse? E se ninguém pregasse? Você voltaria como para casa? Será que Deus não está contigo? Cuidando de você? Falando no teu coração nesse momento? Será que Ele não já está te dando aquilo que Ele tanto falou? Como fazer? A quem alcançar? Qual o público que Ele quer que você alcance? Eu sei que pregamos para todas as pessoas, mas tem um público que Ele quer que Ele chamou você para alcançar. E se ninguém pregasse? E se nenhum homem, nenhuma mulher pregasse? Será que Deus não é Deus para já estar ministrando aos nossos corações? Com o Espírito Santo da verdade, aquele que não nos deixou órfãos. Eu não vim aqui para te julgar. Deus não enviou Jesus para te julgar. Deus não me enviou para te julgar. Ele sabe como você está e Ele te ama. Ele quer te tirar de onde você está e ir trazendo a cada dia para mais perto. Mas não é com a dor. A dor não vem dele. Jesus levou a dor não vem dele. Mas Ele sabe que em meio à dor Ele não vai lhe deixar só. E talvez na dor você percebeu Ele, mas a dor não tem a ver com Ele. Ele sente a tua dor. Apenas nós percebemos Ele na dor, porque muitas vezes estamos cheios de si mesmos. Mas quando vem a dor, por menor que seja a doença, nos sentimos tão impotentes. Percebemos que somos como uma fagulha aqui, como uma folha. Mas essa folha está numa videira. Não vai se secar. Não vai passar, não vai ser levado. Essa folha está na videira e vai dar fruto. E vai dar fruto. A única certeza que temos é que se permanecemos nele, as circunstâncias podem ser as mesmas, mas os frutos serão diferentes. Quem não está nele se seca como uma folha seca e o vento leva, ou é lançado ao fogo. Mas quem está nele vai ficando mais verde, mais forte, e vai crescendo e vai dando frutos. Você pode ir se sentando bem calmamente, com essa mesma reverência. Não se desconecta com Deus. É só para teu corpo descansar mesmo. Frutos, para quem está nele, frutos começam a brotar. Esses frutos vão alimentar pessoas. Esses frutos vão curar pessoas. Esses frutos vão resolver a falta de muita gente. Esses frutos vão resolver a doença de muita gente. Esses frutos vão resolver a solidão de muita gente. Aleluia. E Deus te chamou. Você chegou aqui. Foi Ele. A parte dele Ele já fez. Agora Ele está aguardando a nossa. A sua, a minha. Aleluia. Pai, obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos enviou em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor enviou e nos sarou. Obrigado pela Tua palavra que nos salvou. Mas também obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de Te anunciar, de Te representar aqui na terra, de Te representar aqui na terra, para alcançar pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo com falhas, o Senhor acreditou em nós. Acreditou em nós. Quem somos nós para não acreditar em quem o Senhor já acreditou? Quem sou eu para não acreditar em mim se o Senhor acreditou? Quem sou eu para não acreditar no meu irmão se o Senhor acreditou?
Obrigado, Pai. Obrigado pela roupa que estamos vestindo, pelo alimento que chegou e que chegará até nós nesse dia, pelos livramentos. Obrigado pelo transporte que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por esse ambiente de culto, unidos aos nossos irmãos, aos meus irmãos, podendo te adorar, te cultuar, Senhor. Reconhecer quem Tu és, ouvir mais de Ti, ouvir mais da Tua palavra, ser edificado na fé, a fé crescendo pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor está fazendo com que cada um de nós cresçamos. Obrigado, Pai, obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Se você crê, você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado ao grupo de louvor por essa condução, guiados pelo Espírito. Obrigado pela sensibilidade de vocês ao Espírito Santo. Muito obrigado a vocês pela busca de vocês. Continue assim, continuem buscando Deus mais e mais. Amém? Aleluia. Essa parte Deus que programou, não estava na minha programação, mas eu creio que vai ser a melhor parte. Então, a palavra que vai vir vai ser poderosa, mas a de Deus sempre é a melhor parte. Então eu vou crer junto com você que durante a palavra tem muita coisa que é Deus que vai falar diretamente, para ficar no mesmo nível que essa primeira parte. Que se fosse depender de um homem, o nível iria descer, mas como eu dependo de Deus, o nível vai ser como a vida do justo, que vai crescendo. Então talvez os seus sentimentos não tenham a música para te estimular, porque Deus sabe o poder da música. Não é à toa que Davi, quando tocava a harpa, Saul, ele era liberto de uma opressão demoníaca. Deus sabe o poder que há na unção através da música. Mas o fato de não termos música agora não diminui a unção. Jesus, ele pregando para pessoas, ele tocou em leproso, a unção não diminuiu porque não tinha música, e o leproso foi curado. Ele ressuscitou uma criança, ninguém estava tocando a música, a unção não diminuiu por falta da música. Então não deixa com que tua expectativa diminua, porque um homem começou a falar. Aumenta a tua expectativa, porque Deus durante a ministração vai nos falar. Vai me falar, vai te falar, vai nos alcançar. Deus é Deus, e Ele já sabia de tudo que vai acontecer. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Eu agora estou com expectativa. Qual a expectativa? Você quer saber qual é a expectativa que eu estou? Sabe qual é? O que é que Deus tem preparado para nós nesse culto? Amém. Meu Deus, o que é que nos aguarda? É a minha expectativa. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Para quem não veio nos últimos dias, meu nome é Rodrigo Botelho. Só tirei o cavanhaque, é a mesma pessoa, tá? Fica tranquilo. E quem não me conhece, eu sou um dos pastores dessa igreja. Sou o pastor responsável pela igreja, o chamado pastor presidente. Olha que nome bonito. É bonito mesmo. Mas de fato nós reconhecemos que, embora a posição seja de Deus, e Ele distribui, Ele dá, Ele coloca pessoas nessa posição, mas nós reconhecemos a dependência nele e que Ele nos ama, todos nós, como filhos. Ele não vê hierarquia para decidir se vai amar mais ou amar menos. Amém? Agora, o fato de eu estar como pastor me dá uma responsabilidade maior, e com esse temor nós vamos, nesta manhã, nos alegrarmos, celebrarmos e aprendermos nele. Amém? Meu Deus, Deus é bom demais. Tivemos no coração um tema para essa manhã. Aproximadamente uma semana atrás, talvez menos, a equipe da mídia me perguntou qual tema eu colocaria para esse culto pela manhã. Vocês podem colocar aqui, por favor? E aí eu disse, em outras palavras, eu disse, espera um pouco, porque eu estava buscando qual o tom de Deus para essa manhã. E aí tivemos algumas oportunidades de estarmos ministrando em alguns outros lugares, inclusive no meu aniversário. Foi bênção, né? Um aniversário do Luau. Eu gostei tanto do Luau que eu vim com essa camisa hoje. E quando subiu a nota, amor, um caminho excelente. Um caminho excelente. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Depois que eu ler o versículo, aí vocês podem tirar o cartaz. Por enquanto pode deixar aí. 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13.
voltando um versículo agora, antes do capítulo 3, ou seja, capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31. Diz assim: podem colocar aqui. Aí depois coloca o cartaz, depois de um tempinho tira. Capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai, diga comigo, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vou repetir. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho, diga comigo, um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Pode deixar o versículo aí. Aleluia. O apóstolo Paulo, um homem chamado por Jesus, Jesus apareceu para ele, um terrorista que buscava os cristãos para prender, muitos dos cristãos seriam mortos. Um homem que estava com uma raiva contra aquele povo. Que povo? O povo que era chamado povo do caminho, que reconhecia um certo Jesus como sendo o caminho. E ele, com essa revolta, essa busca para prender homens, mulheres e provavelmente crianças também sofriam. E este homem, o pior dos terroristas contra os cristãos naquele tempo, o maior dos perseguidores dos cristãos, teve um encontro. No caminho ele teve um encontro com o caminho. No caminho que ele escolheu, no caminho da revolta, no caminho da raiva, no caminho da perseguição, no caminho do plano que ele fez para si mesmo, no caminho da sua própria vontade carnal, no caminho errado, no caminho de morte, mas neste caminho, o amor de Deus se manifestou em pessoa. Deus, Ele é amor, é fato. Então, quando você conversa com Deus Pai, ou com Deus Filho, ou com Deus Espírito Santo, você está falando com qualquer um dos três. Ou você está falando com os três. Essa palavra qualquer um nem soa bem com Deus. Qualquer um, nem soa bem. Você está falando com os três. Quando fala com qualquer uma dessas pessoas, você está falando com o próprio Deus. E o Paulo falou com Deus. Na realidade, Deus falou com Paulo. Porque é sempre assim, amados. Deus nos busca primeiro. Deus nos resgatou. Ninguém aqui, não tem um aqui, que aceitou a Jesus porque amava tanto Deus que decidiu aceitar Jesus. Não tem um. Tudinho estava com medo de ir para o inferno, inclusive eu. Aí quando descobriu que ia para o inferno, decide aceitar a Jesus. Só que quando aceitou a Jesus, algo aconteceu, e nós vamos falar sobre isso essa manhã. Algo aconteceu que você pôde conhecer o amor de Deus. Aí sim você passou a amar a Deus, porque a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Romanos apresenta essa inimizade. E nessa inimizade que nós éramos de Deus, nós estávamos prontos para brigar contra Deus, se rebelar contra Deus. Não sabíamos que era contra Deus. Ignorância. Mas até quando descobrimos que Deus existia, continuamos querendo fazer a nossa própria vontade. Mas neste caminho, Deus nos encontrou também, como encontrou Paulo. Então fica tranquilo, se Deus amou a Paulo, como é que não vai te amar? Você já perseguiu algum cristão para prender ele e ele ser morto? Talvez, se eu estivesse pregando em alguns países, eu não podia nem perguntar isso. Mas aqui eu acredito que não tem um que prendia cristão para ser morto. Então por que Deus não vai lhe amar? Amou Paulo. E neste encontro, neste caminho errado, Paulo encontrou o caminho. Jesus se apresentou a ele, falou com ele, o chamou para ser apóstolo para os gentios. A mensagem da salvação não ficaria somente naquele povo que tinha sido feito uma antiga aliança. Essa nova aliança superior não estava limitada a um povo escolhido naturalmente, por descendência natural. Era um povo escolhido, somos um povo escolhido, mas não por descendência natural. Ninguém aqui, talvez um ou dois, mas provavelmente ninguém aqui é descendente direto de Abraão. Mas, mesmo assim, somos um povo escolhido. Por que Deus nos escolheu?
Porque o sangue de Jesus nos lavou. Quando o sangue de Jesus nos lava, aí Deus pode lhe escolher. Ele só pode escolher para si quem é santo ou santificado pelo sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus te lavou, quando você reconheceu Jesus como Senhor, Deus te escolheu. Mas Deus amou todo mundo. Deus amou todo mundo. Todo mundo. Ele amou. Todas as pessoas Ele amou. E Ele deseja que eu e você... A conjugação verbal às vezes falta, viu? Mas eu não fui chamado para ser professor de português, né? Aleluia. Ele espera que eu e você... Eu vou falar de maneira diferente. Para nós irmos, Ele deseja que nós fôssemos. Essa é a palavra que eu estava tentando buscar na minha memória e não vinha. Nós fôssemos. Aleluia. Ele deseja a nossa ida. Sair daqui. Sair deste lugar. Ide. Ele deseja que nós... É para nós irmos, irmãos. Você não vai esquecer mais nunca disso, que é para nós irmos. É para nós irmos. Aleluia. E Paulo, essa mesma pessoa que teve essa experiência, que começou a pregar o evangelho assim que se converteu, ele não esperou fazer um curso no Rema, 2 anos, no centro de treinamento bíblico, ou numa faculdade. Ele começou a pregar. De fato, ele já tinha muito conhecimento da palavra de Deus na antiga aliança. Mas ele começou a pregar e começou a estabelecer fundamentos que estavam nesta nova aliança. Quem falava com ele, amados, para estabelecer fundamentos? Diga comigo, o Espírito Santo. E ele foi estabelecendo fundamentos. A Bíblia é o fundamento, ou possui os fundamentos da doutrina cristã. É a Bíblia. Nada fora da Bíblia é doutrina cristã. Toda revelação que alguém pode ter hoje em dia tem que estar na Bíblia. Não há revelação nova, e sim nova revelação. Deixa eu te explicar isso. A revelação já foi revelado, não é nova. Já foi. Está consumado. Só que eu e você muitas vezes não sabemos daquela revelação. E alguém nos esclarece e a gente tem essa nova revelação. Mas é nova, mas já estava lá. Nada que alguém pode te ensinar hoje, se estiver fora da Bíblia. Ah, pastor, a Bíblia não está falando de aborto? Quem disse? Ela diz, não matarás. É lógico que fala de aborto, mas não tem assim a palavra aborto, pelo menos que eu saiba, não tem a palavra aborto, mas não tem dúvida. O cristão, eu sou a favor do aborto, sabe, pastor? Porque eu acho que uma jovem com menos de 16 anos, que engravida, não tem como assumir essa responsabilidade. Então, por que fez sexo? Se não tem responsabilidade, não faça sexo. A Bíblia é muito clara, é muito simples. Ficar flexibilizando, não, pastor, é o seguinte, eu tenho que, nos dias de hoje, é normal homem casar com homem, mulher com mulher. Por que é normal? A Bíblia diz que isso, os homens e as mulheres mudaram a natureza, está lá em Romanos. Não sou eu dizendo, é a Bíblia. Se querem processar alguém, processe a Bíblia. Está dizendo que os homens se afastaram de Deus, começaram a idolatrar animais, imagem de semelhança humana de animais. Vamos lá, antes que eu dê brecha, porque vai para o YouTube, né? Preciso preservar minha família. Romanos capítulo 1, vamos lá. Não ia pregar sobre isso, mas Romanos capítulo 1. Versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, as coisas que foram criadas manifestam atributos invisíveis de Deus, poder. Então, são indesculpáveis. Eles sabem que Deus existe, todos nós sabemos, ou sabíamos que Deus existia. Tais homens são por isso indesculpáveis,
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Há muitas religiões aí no mundo que idolatram animais. Na Índia existem milhares de religiões que idolatram animais, cada animal é um deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio corpo, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém? Por causa disso, versículo 26, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mulheres mudaram o modo natural, homens com homens também mudaram. Então não tem essa, eu sou crente e vou aceitar porque eu preciso alcançar todo mundo para Jesus. Você vai amar a pessoa, respeitar a pessoa, não vai cometer violência contra a pessoa, não vai cometer violência verbal, não vai cometer violência física. Você não vai fazer nada mal, porque o mal não é para vir de você, o amor é para vir de você. Você não pode nem desrespeitar essas pessoas, você não pode nem fechar a cara para essas pessoas, porque o amor que tem que fluir através de você. Mas quando essas pessoas lhe perguntar qual é a vontade de Deus, você vai dizer: meu irmão, eu vou falar irmão porque eu já vejo pela fé, você sendo meu irmão, Deus te ama. Eu não posso concordar com essa sua prática, porque Deus não deseja isso, mas Ele quer te alcançar. Tem que haver arrependimento. Mas quem vai fazer o arrependimento da pessoa não é você, é o Espírito Santo. O problema é que pessoas querem que os outros pratiquem a palavra a pulso e começam a fechar a cara, começam a criticar, começam a tratar mal. Em vez de expressar o amor de Deus, se tornam sinos fazendo barulho e não alcançam as pessoas com amor. Temos que buscar o que o apóstolo Paulo falou aqui, capítulo 12, versículo 31, 1 Coríntios. Mostrem, por favor. Capítulo 12, versículo 31. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Capítulo 13, versículo 1. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Que esse caminho encontrou o apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine ou que faz barulho. Tem que haver uma expressão do amor. Este é um caminho sobremodo excelente. Deixa eu te dizer algo: se você está nos visitando, essa livraria que nós temos aqui, ou você que está nos assistindo, nós não temos lucro para pagar a conta da igreja. Tudo que compramos o livro, vendemos. Aquilo que vem a mais, a gente compra mais livros e vende para você e fica nisso, para lhe estimular a crescer no Senhor. Existe um livro, eu não sei se está aí esse título, deve ter. Se não tiver, você procure Vanessa e faça um pedido a ela, ela vai anotando, depois a gente faz um pedido só, com um desconto bem legal para você, direto com esse não é direto da nossa editora, mas consegue desconto sim. E esse livro é Amor, o Caminho para a Vitória, do irmão Kenneth Hagin. Amor, o Caminho para a Vitória. Se você está congregando no Verbo da Vida já faz mais de um ano e nunca leu esse livro, você está atrasado. E 7 anos, pastor, tá quase afastado, não sabe. Então, todas as pessoas que querem servir no corpo de Cristo precisam ler esse livro. E aquelas que não querem servir, elas precisam se arrepender. Aí depois de se arrepender, precisam ler esse livro, porque todos nós fomos chamados para servir. Amém? Então esse livro, ele traz uma linguagem, uma expressão de vida, de procurarmos nas pessoas não os erros delas, porque os erros delas, elas já sabem. O Satanás condena ela, a mente dela condena ela. Aí eu pergunto: você vai se juntar com Satanás para condenar ela também? Diga comigo: não, fala assim: não. Você precisa ver o que é que ela tem de bom, o que é que ela expressa de positivo. Aí você vai começar por ali: olha,
Eu quero reconhecer que você é uma pessoa excelente no que você faz no trabalho. A excelência é vista nas suas obras. Eu reconheço isso, eu reconheço que são dons que Deus lhe deu. Comece por aí. E aí o coração dela vai se abrindo, aí depois você entra, existe um caminho. Não comece dizendo, olha, você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo. Jesus disse, vinde a mim como estáis. Se você pregar diferente de Jesus, é outro evangelho. Não temos que mudar as pessoas. O Espírito Santo vai mudar as pessoas. Anunciamos a palavra, pregamos a palavra. Você percebeu que a própria palavra, ela confronta o pecado? A palavra confronta, não precisa ser nós. Deixa eu explicar isso. Não precisamos criar palavras além do que a Bíblia já diz para confrontar o pecado. Basta pregar a palavra. Mas se a pessoa está vivendo no erro, e a primeira coisa que ele vai ouvir de você é algo contra aquele erro, só faça isso se o Espírito Santo falou com você tão claramente que se a gente colocar uma sabatina aqui, vários pastores, você no meio, questionando porque você fez, você tem convicção. Eu fiz, pastor, porque o Espírito Santo falou comigo e eu tenho que obedecer ao Senhor. Pronto, quem somos nós? Mas tenha convicção que foi o Espírito Santo para você falar exatamente aquilo que é o erro. Porque não fomos chamados para estar toda hora pregando o erro das pessoas. E sim, o acerto de Cristo. Há um caminho sobremodo excelente. Jesus sabia que Judas estava roubando ele. Ele sabia. Mas nem o expulsou da equipe. Provavelmente, viu? E aí é o entendimento meu, é porque ele sabia que o que Judas ia roubar não ia atrapalhar, não. Então, deixa dar tempo para se arrepender. Estou dizendo um pensamento, tá certo? Não é doutrina, mas eu creio que Jesus sabia. Jesus sabia inclusive que era Judas que o ia trair. Ele sabendo que Judas ia trair ele não expôs para os outros 11. Ele tratou com Judas. Ele olhou para Judas e disse, vai, o que tem que se fazer? Ele tratou com Judas. Ele não ficou espalhando para outras pessoas. Existem... Eu me programei para falar outra coisa, mas o Espírito Santo está indo claro essa área e eu vou tratar isso. Pessoas, às vezes, a gente corrige uma pessoa, aí outras pessoas chegam e dizem, pastor, aquela pessoa precisa ser corrigida, aquela pessoa não pode estar trabalhando naquele departamento, aquela pessoa... Mas a gente já corrigiu a pessoa, só que eu não posso contar para todos o resto das pessoas qual foi a correção, porque tem que ser com ela. Teve que ser com ela. Então eu não posso, como pastor, estar dando toda hora satisfação para toda a igreja, porque como eu estou corrigindo ou discipulando tal pessoa, é entre eu e a pessoa. Eu não posso estar sendo julgado pela igreja como conduzo a vida de uma pessoa. Eu posso ser julgado como conduzo a minha vida. Deixa o pastor ser pastor. Amém? Agora, conselhos são sempre muito bem-vindos. Conselhos, traga, irmão. Pastor, deixa eu lhe dar um conselho. Eu percebo isso naquela pessoa. Mas você disse que não é para a gente estar falando do outro. Mas eu estou falando para o pastor. O problema é que as pessoas querem falar entre si. E começa a vir uma divisão, uma facção, um grupo que não concorda com outro grupo que não concorda com outro grupo. Não, tragam para o pastor. Quando o pastor estiver cheio de críticas, vocês trazendo, aí eu digo, irmão, vai orar, deixa um tempinho sem trazer para mim. Mas por enquanto que eu não estou cheio, né? Porque não tem chegado muito, não tem chegado, graças a Deus. Pode trazer, mas para o pastor tem logo 3 pastores. Não precisa mirar em mim só, não. Tem pastor Abinésio, tem pastor Jorge, tem outros que não estão na posição de pastor ainda. Aí por enquanto você busca quem está na posição do pastor ou o líder do seu departamento, que se ele está na liderança é porque nós acreditamos que ele pode tratar algumas coisas, amém? Mas estamos falando do caminho sobremodo excelente. Abra por favor sua Bíblia em João capítulo 14. João 14 versículo 6. Esse relógio está com problema, pastorzão Abinésio. Tem que consertar ele. Está com problema.
Já foi metade do meu tempo ou mais. Pra que eu fui comprar cronômetro? Diga assim, é porque o Senhor nos ama. É isso. Eu sei que você precisa almoçar mais tarde. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vá para capítulo 1 agora. João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, aqui está falando de Jesus, a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas, e eu vou parafrasear para você entender melhor, mas nasceram de Deus. Olha um pouco aqui para mim. Jesus, ele é o caminho. E quando você inicia essa jornada, quando eu iniciei, quando você iniciou, quando você for iniciar essa jornada hoje, quando aceitar Jesus como Senhor, quando você inicia essa jornada, você passa a estar neste caminho. Mas Jesus não mostra o caminho, Ele é o próprio caminho. Quando você está nesse caminho, você está com Ele. Porque muitas pessoas pensam que podem cumprir, andar neste caminho, fazendo a vontade da carne, sem expressar amor, e ainda com justificativas que é a minha personalidade, pastor. A minha personalidade é assim, a minha personalidade, a sua personalidade, ela está distorcida pelo pecado. Ela precisa ser alinhada à palavra. Então, quando a sua personalidade não quiser perdoar, você perdoa e pronto. Fica com aquela sensação chata que não queria fazer aquilo. Sentimentos, sensação, emoções. Você perdoa. Se você está casado e precisa perdoar, perdoa. Não precisa buscar felicidade em outra pessoa, porque depois você vai ter os mesmos problemas. Mas você vai ficar com tanta vergonha que no primeiro casamento você não teve paciência, que você vai ter no segundo. Ou se separou o segundo, aí pronto, você vai ter tanta vergonha que já passou por 2 casamentos, que no terceiro você vai perdoar. Aí o terceiro casamento é melhor. Não, quem mudou foi você. Então pra que chegar no terceiro casamento se a gente pode mudar no primeiro? Aqui eu estou fazendo um curso de noivos para quem for noivar um dia. O amor é o caminho. Amor não está limitado a emoções. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor, ele está associado a uma ação. O amor, que é uma pessoa, ela se move. Quando você está nesse caminho, vem ação. Amor é ação. Amor não é sentimento. O mundo não canta músicas de amor. O mundo canta música de paixão, de emoção, de sentimentos. É entre tapas, entre beijos. Isso não é amor. Isso é personalidade distorcida pelo pecado. Amor, que é uma pessoa, ele se expressa quando eu ajo à semelhança dessa pessoa. Deus é amor. Quando eu me pareço com Cristo, eu estou amando. Isto é o caminho sobremodo excelente. Não vem de mim, tudo começa em Jesus, continua em Jesus e é eternamente em Jesus. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele. Não tem a ver com o Rodrigo, não tem a ver com o Edivaldo, não tem a ver com o Jeidson, tem a ver com Ele. Quando expressamos a semelhança dele, pessoas olham para nós e dizem: você é um cara tão legal, tão bom, porque você é isso, você é aquilo. E eu fico pensando comigo mesmo, ele está dizendo só as qualidades de Jesus, deixa eu ver quando ele for chegar nas minhas. Mas graças a Deus que eu não sou só a carne, eu não sou só uma mente, eu sou um espírito recriado. E aquelas qualidades que ele está dizendo de Jesus, tem uma parte de mim, que é o meu coração, que nasceu de novo, não da carne nem do sangue, mas nasceu de Deus. Essa parte que nasceu de Deus, a nova criatura, não é a carne, não é a mente, mas é o espírito. Essa parte de mim tem essas qualidades. Aleluia.
Precisamos se parecer cada dia mais com Cristo. Há um poder quando nos tornamos filhos de Deus que nos foi dado. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Amém. Então, quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que Deus deu-lhes um poder. Tem assim, deu-lhes um poder, mas quem deu? Deus. Deus deu-lhes um poder. Essa palavra poder, dunamis, um dos significados é um poder para realizar milagres. Quando você aceita Jesus, Deus deu um poder para realizar milagres. Por quê? Ele nos fez filhos dele. Antes éramos filhos de nossos pais naturais aqui na terra. Agora somos filhos de Deus. Quando Satanás olha para você, ele vê alguém que é da descendência divina agora. Ele não vê mais a sua família terrena, porque a sua família terrena, talvez algumas pessoas tenham autoridade, um policial, um militar, mas Satanás não tem medo dessas autoridades. Mas quando ele olha para você e vê a descendência de quem você veio agora, e ele se lembra quem é a autoridade, ele tem medo. Satanás tem medo de você e ele fica querendo que você tenha medo dele, para você não descobrir a força que tem, o poder que tem em Deus. Quando você andar no caminho com Cristo, expressando o amor de Cristo, há um poder que se manifesta através de você. Amém. Jesus, ele se compadecia das pessoas, ele olhava para as pessoas, ele não se colocava no lugar das pessoas. Eu sei que politicamente falando, é tão bonito nas instituições falarmos assim, se coloque no lugar do cliente, entenda o cliente para solucionar o problema do cliente. É bonitinho, mas o evangelho não é empatia, evangelho é compaixão. Aleluia. Nós não nos colocamos no lugar das pessoas. Podemos até sofrer pelo sofrimento das pessoas, chorar com os que choram, se alegrar pelas alegrias das pessoas, mas você chorar ou você se alegrar não vai curar as pessoas, vai só dar um alívio para ela um pouquinho, para você entrar com o poder de Deus. Quando é que você vai entrar com o poder de Deus? Quando você anda em amor, com a consciência que é filho de Deus. Você vai ver a pessoa com dor, você não vai ficar quieto, você vai pedir para orar por ela. Mesmo que você orou várias vezes e as pessoas nunca foram curadas, você que anda no amor vai continuar acreditando que um dia vai se manifestar. Porque você não aceita aquela dor da pessoa. Você não se coloca no lugar dela, porque isso foi Jesus quem fez por nós. Jesus se colocou no nosso lugar para que nós fôssemos colocados num lugar que era só dele. Só ele tinha uma herança de filho unigênito, mas ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Agora há uma herança que somos co-herdeiros. Jesus se colocou no nosso lugar para que nós fôssemos colocados como adoção. Que adoção? Primeiro, Deus nos gerou de novo, nascemos de Deus. Essa palavra adoção no grego, ela aponta não para esta geração, ela aponta para uma posição de autoridade. Eu não sou filho adotado de Deus, não é isso. Eu sou filho de Deus e Deus me adotou no sentido de me colocar num lugar, numa posição que eu não merecia. Que posição? De filho. Ele me gerou como filho e tirou de uma posição e me colocou no reino do Filho do seu amor. Amém. Ele me transportou do império das trevas para um reino. E no reino, neste reino, você não é... Eu vou falar de um jeito e você precisa me entender. Nesse reino, você não é escravo. Nesse reino, você é filho. Nesse reino só tem reis e sacerdotes. Cada rei e cada sacerdote tem uma esfera de governo e uma esfera de intercessão. Cada rei tem uma esfera de governo, uns com a esfera maior, outros com a esfera menor, e Deus não ama mais ninguém, mas são reis para governar sobre a influência de Deus aqui na terra. E esse governo destes reis, existe um soberano, que é o Rei dos Reis. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Coloquem para mim lá, por favor. Apocalipse 1, 5.
Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O que é o primogênito dos mortos? É o primeiro dos que ressuscitaram. Quem nasce novo ressuscita da morte espiritual. Ele foi o primeiro dos mortos. Olha um pouco aqui para mim, só para você entender algo. Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele já tinha ressuscitado uma menina, ele já tinha ressuscitado Lázaro. Você se lembra disso? Então como é que ele foi o primeiro? Porque essa ressurreição não está falando de morte natural. Morte natural teve Lázaro, teve a menina. E Jesus foi o primeiro porque está falando de uma morte espiritual. Tem teólogos que não aceitam. Jesus não morreu espiritualmente. Morreu. Ele se fez pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Adão morreu, mas continuou andando na terra. Jesus morreu. Por que ele tinha que morrer espiritualmente? Para que você ressuscitasse espiritualmente. Aleluia. Mas Jesus foi o primeiro de muitos que já ressuscitaram. Quem aceitou Jesus já ressuscitou espiritualmente. Aleluia. Vamos continuar. E o soberano dos reis da terra. Aí eu vou continuar. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, veja quem foi que nos tornou reis e sacerdotes. Pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado e nos constituiu. Aí tem versões que diz reino e sacerdotes. É interessante, olha um pouco aqui para mim. Essa palavra no grego que é utilizada aqui, e eu não vou nem mencionar ela para não errar, mas existem duas palavras, uma para reino e uma para rei, certo? Existe uma palavra basileu e a outra basileia. Quando o escritor quer usar reino, ele usa a palavra que fala de reino, que eu nem decorei agora, um é outro, não decorei agora. Mas um é basileu, outra é basileia. Essa palavra aqui que está sendo usada é a palavra para reis. Mas o teólogo que fez a tradução para o português, com tanta tradição na mente, que ele até concorda em nos chamar de sacerdotes. E bota lá, sacerdotes. Mas ele não concordou em colocar reis. Vá para um livro, um estudo chamado de Strong, Dicionário Bíblico, e vá ver Apocalipse 1:5. Aí você pega a palavra qual é aqui e vê onde tem nos outros textos. Depois você pega uma palavra reino e vê nos outros textos. Você compara. Agora isso você tem que fazer em casa, porque aqui temos 9 minutos para acabar a pregação. O fato é que a palavra aqui é reis e sacerdotes. Então Jesus é o rei dos reis. Mas quando é, olhe bem aqui para mim, quando eu faço assim, ó, para acordar alguém, fica tranquilo. Quando é que nós expressamos esse reinado? Será que é quando eu boto uma coroa, me coloco uma roupa e quero que pessoas me sirvam? Não, porque Jesus, ele lavou pé. Jesus lavou pés. Eu expresso esse reinado quando eu ando em amor. Quando eu ando em amor, eu expresso a autoridade e o poder de filho que Deus me deu e me colocou. Quando eu ando em amor, Satanás não tem vez. A Bíblia diz em 1 João que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior e Ele não nos condena. Ou seja, se você fez algo que o seu coração é criado, está dizendo que você precisa se arrepender, mesmo Ele lhe condenando, Deus não lhe condena, Ele é maior. Mas o mesmo texto que diz isso, o mesmo contexto, diz que se o nosso coração não nos condenar, temos ousadia perante Deus. Então, se o seu coração estiver lhe condenando de algo, essa sua ousadia está travada e a fé não consegue operar, porque a fé opera pelo amor. Então, por isso que é necessário, quando nós erramos ou pecamos, pedir perdão. O nosso coração, ele sinaliza se você está andando em amor ou não. Quando você trata alguém de uma maneira ruim, o seu coração vai dizer, peça perdão. Quando alguém lhe trata ruim, o seu coração vai dizer, perdoe. Se você não andar em amor, essa autoridade, este poder de filho não vai operar. Mas se você se arrepende e anda em amor, se arrepende de ter raiva, se arrepende de ter mágoa,
Tem pessoas dentro da igreja alimentando mágoa. Olhe, mágoa com alguém da família, mágoa com alguém da igreja, mágoa com alguém no trabalho, mágoa. E a fé não opera. Mas se nos arrependemos e andando em amor, o poder para operar milagres está andando com você. E você vai olhar para o enfermo e vai querer orar por ele. Pessoas vivem me elogiando, amado, porque não entendem que não sou eu. Eu sei que vai ser gravado e a pessoa pode até assistir um dia, mas se você assistir um dia, você que vai entender que eu estou falando de você, vai ter que me amar, senão não vai para o céu. Você já nasceu novo. Eu estava saindo de casa e o porteiro estava com o pé muito inchado, a ponto de quase perder o pé. Eu estava olhando aquilo ali, ainda estava uma ferida, e eu perguntei o que foi. Ele viu que o pé estava inchado, doendo, e resolveu botar o pé na água quente. Mas botar na água quente morre não é uma coisa, botar na água que tinha acabado de ferver é outra. Ele botou o pé na água que tinha acabado de ferver, então queimou ainda por cima, ficou inchado, ficou coisa. Eu vi, naquela hora que eu vi, eu disse, meu Deus, há um risco de perder o pé. Eu pensei, não falei, porque cuidado com o que você fala. Porque o que você fala traz existência. Você é o filho de Deus. Deus falou com a árvore, ela secou. E ele disse, se alguém, você é alguém, se alguém disser essa montanha que se lança no mar, crendo com o coração e não duvidando, assim será. Cuidado com o que você fala. Então eu pensei, mas não falei. Mas o amor de Deus, ele expressou em mim uma ação. E eu disse, permita que eu ore por você. E eu botei as mãos naquele pé. Rodrigo não queria botar essa mão. Rodrigo estava com nojo de botar a mão no pé. Rodrigo. Carne, mente. Uma parte de mim queria botar as mãos. A outra parte não queria botar as mãos. Tudo bem, só acontece comigo. Com você nunca aconteceu isso. Se não aconteceu, por duas coisas. Ou você nunca orou, ou você não está dizendo a verdade, né? E eu não queria colocar a mão. Tava um negócio nojento, eu não queria botar a mão. Mas eu não disse para ele, né, amado? Continuei sorrindo. Botei a mão, orei. Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia. Desinchou. Amém. Ele está lá com o pé muito melhor, 90% melhor. Aleluia. Ou talvez mais. Já consegue caminhar, já consegue andar, já trabalha normal. Não está mais aquele inchadão. Mas eu não podia ficar por aí. Eu disse, você precisa aceitar Jesus. E ministrei um pouco para ele e ele nasceu de novo. Amém. E depois de um tempo, passou semanas ou até meses, porque isso foi há bastante tempo. E eu perguntei, você precisa congregar em algum lugar? Eu dizia isso para ele várias vezes. E antes de ontem, eu perguntei, ele está congregando? Amém. O amor de Deus, ele se expressa através das nossas ações. Agora os sentimentos, não bota a mão não, está sujo. Sentimentos. Mas nós não vivemos aqui pelos sentimentos. O justo viverá pela fé. Fé é certeza. Certeza de que algo que você ouviu de quem? De Deus. Eu tenho que ter fé em quê? Na palavra e em tudo aquilo que Deus lhe comunica. Amém. Deus só comunica algo a você se estiver de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, não é de Deus. Mas se ele diz, ore pelo enfermo, está de acordo com a palavra. Ide, pregai, curai. E quando nós ouvimos e temos fé, operamos pelo amor, milagres acontecem. Amém. Eu peguei o Uber semana passada, quinta-feira, e fomos conversando. No meio da conversa, alguém falou comigo, acho que foi Rossini, falou comigo, e eu disse, se eu escrever aqui, eu pensei, e eu creio que foi Deus que me falou isso, ele não vai saber o que eu escrevi, eu quero que ele saiba. Aí falei pelo áudio, mandando o áudio para Rossini, falando de Deus, como devemos agir, e ele só escutando. Quando eu parei, ele quis saber mais de Deus. Quando eu cheguei na minha casa, ele aceitou a confessar Jesus. Amém. O amor. Agora pessoas olham pra gente, poxa pastor, o senhor é um cara tão legal, ora pelos enfermos, o senhor prega Jesus para nascer de novo, no meio do seu dia a dia, né? Ele tinha um compromisso, mas o senhor parou para conversar com o Uber, estava descendo, tinha uma reunião, parou para orar pelo porteiro, inclusive me atrasei na reunião por causa disso. E não é para nos atrasarmos na reunião, amém? Mas, neste caso, estou justificado por Deus. Amém. Expliquei ao irmão que temos que ser pontuais no horário, isso é amor também. Amém. Mas essas qualidades não são da carne nem da mente, é do Filho de Deus. Todos nós temos. Amém. Só que aí tem gente que começa a se envaidecer, achando que é em si mesmo. Isso quando estamos orando por dor de cabeça, por pé, por gripe. E quando você orar por alguém que for curado pelo sangue, você vai achar que foi curado de câncer, você vai achar que foi você.
for curado de AIDS, você vai achar que foi você? Um paralítico se levantar, porque existem pessoas na história da igreja que começaram a achar que eram eles. Teve um grande homem de Deus, pregador do evangelho, milagres aconteciam nos Estados Unidos, e teve um dia que ele se intitulou como sendo Jesus. Se desviou totalmente, porque não podemos achar que vem de nós. Amém. Diga comigo, quando eu ando em amor, eu mudo as circunstâncias. Aleluia. Eu preparei 2 folhas e meia, estou na primeira parte e vou chamar o grupo de louvor. Mas eu creio que você está entendendo a essência desse início dessa série de ministrações sobre o amor. A essência é que quando andamos em amor nas nossas ações, aquele poder que Jesus nos deu, quando nos tornamos filhos, ele começa a operar. E é por isso que milagres acontecem. É por isso que a falta na vida de pessoas, inclusive na sua, deixa de existir. Existe a falta temporária e a falta instalada. A falta temporária, até o apóstolo Paulo viveu. Sei viver em toda e qualquer situação, sei ter abundância, sei ter na necessidade. Não é assim? Mas a falta instalada, aquela que não muda, não vem de Deus, é miséria. Você foi chamado para mudar essa circunstância. Talvez seja dando, talvez seja orando. Deixa eu te contar algo. Existe um homem que ele estava na África e o apóstolo Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida, foi na África. E esse homem, Brás, ele dizia que vinha para o Brasil para fazer uma aula de campo da escola de ministros. E ele precisava de cerca de 3 mil reais. E o apóstolo olhou para ele e disse: Brás, se você crê com o coração em falar, eu estou aqui parafraseando em virtude do tempo, o louvor pode vir. Se você crê com o coração e falar, vai acontecer? A nossa mente natural pensa, por que o presidente do Ministério Verbo da Vida não reuniu todo mundo, pegou dinheiro, deu para ele vir? Se tivesse feito isso, ele seria um aluno da escola de ministro que tinha vindo para o Brasil e tinha conhecido o Brasil. Turismo, não é assim? A nossa mente é tão fácil, só dá. Eu não estou dizendo que não devemos dar, mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele ensinou um princípio e Brás começou a crer com o coração e falar com a boca. Sabe o que aconteceu? Ele não só veio para o Brasil, como também ele foi para a Índia, sem falar nenhuma língua que se falava naquele país. E lá na Índia, ele além de aprender o idioma, ele ainda fez jornalismo e, se eu não me engano, empreendedorismo. E hoje tem uma organização de alcançar crianças na África, através da educação. Eu sei que podemos dar, e é bíblico, veja alguém com fome, dê. Inclusive fazia parte da administração de hoje falar sobre isso. É bíblico dar, mas existem momentos que você não foi chamado só para dar, foi chamado para ensinar, anunciar. O que é que eu considero como algo que nós precisamos imediatamente dar? Fome, nudez, perigo. Você protege a pessoa, você dá comida para a pessoa que está com fome, você veste a pessoa. Enfermidade, ou você ora ou compra remédio. Isso a gente viu em Jesus. Jesus ensinava através da história do bom samaritano, que aponta para o próprio Jesus. Jesus ensina isso. Você pode vestir quem está nu, você pode dar comida a quem está com fome, você pode dar remédio ou orar para quem está enfermo, você pode ver uma maneira dessa pessoa que está em perigo não estar mais em perigo. Amém? Você pode fazer. Mas não podemos somente dar dinheiro para as pessoas. Você entende que somos uma denominação que ensina muito nessa área financeira? Nós ensinamos sobre dar, sobre ofertar na vida de pessoas e tudo. Você entende isso? Mas tem momentos que você precisa dar à pessoa fé. Fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Você precisa se encher da palavra e anunciar a palavra. Amor não é só ter pena. Amor é transformar a situação. Fomos chamados para transformar as situações. Atos 10:38 diz que Jesus de Nazaré, o qual Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Fomos chamados para alcançar o perdido.
Fomos chamados para discipular essa pessoa que alcançamos e fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. Como? Enviando essas pessoas. Você também indo. Fomos chamados para transformar essa sociedade. Precisamos entender que existem crianças sofrendo e não adianta você chegar para as crianças e começar a pregar o evangelho e dizer mude sua vida. Tem momentos que nós precisamos cuidar dessas crianças. E através dessa expressão do amor, você vai ensinando a palavra. Temos que buscar o equilíbrio, você está me entendendo? Você pode ficar de pé. Estamos encerrando a ministração, mas depois o pastor Abinésio vai concluir também o culto a Deus. Você que está aqui nessa manhã, ouvindo sobre esse caminho sobremodo excelente, ouvindo sobre o amor, ouvindo sobre o poder que opera através daqueles que andam em amor, eu quero dizer que só há uma maneira, um caminho disso acontecer, que é Jesus. E se você está aqui e ainda não confessou Jesus como o Senhor da tua vida, eu quero abrir essa oportunidade para você, porque eu mesmo fui para mais de um culto e as pessoas não convidaram. Se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. Mas Deus, graças a Deus, continuou me protegendo. E teve um dia que eu confessei Jesus como Senhor. E se hoje eu partir daqui, eu vou estar no lugar melhor. Eu não quero ir. Existe muito que Deus coloca no meu coração para fazer. Existem 2 filhas lindas, uma esposa. Eu não quero ir. Não quero, tem tanta coisa que eu quero fazer aqui. Mas eu sei que se eu for, eu vou estar melhor. E eu quero fazer esse convite para você, essa certeza de salvação. Se você está aqui e nunca confessou Jesus como Senhor, ou se você está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar para Ele novamente. Quem é você que hoje deseja receber a Jesus pela primeira vez como Senhor da sua vida? Faz um sinalzinho com tua mão que nós vamos orar por você. Ou também você que quer voltar para Jesus. Faz um sinal com tua mão que nós vamos celebrar aqui na terra e haverá uma festa nos céus. Quem é você que deseja voltar para Jesus? Aleluia. Então eu estou no lugar certo. Quem é você que deseja receber Jesus como Senhor? Aleluia. Aleluia. Eu vou precisar de 5 minutos. Eu tenho esses 5 minutos de você? Eu queria celebrar algo que aconteceu numa família. E eu queria que, por favor, viesse a família de Rossini aqui. A família toda que está aí. Eu não avisei, me perdoe. Mas eu queria celebrar algo que aconteceu nessa família esses dias. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem mais para cá um pouquinho, por favor. Aleluia, aleluia. Quem sabe que Deus está operando em nosso meio? O poder de Deus está operando nessa família sobre vários aspectos. Deixa eu pedir só a autorização de algo aqui. Aleluia. Esta semana o pai de Rossini fez uma cirurgia. E eu já estava querendo visitar ele da segunda-feira. Quando o Rossini me disse ontem que ele vinha para o culto, eu disse, uau, que recuperação. E eu queria celebrar Deus, testemunho para os irmãos, o êxito da cirurgia. E declarando que o Espírito Santo está continuando operando nesse corpo, fortalecendo cada dia mais. E também nas últimas semanas recebemos uma informação através de Rossini, que sua irmã Caterine, que tem enfrentado um desafio que se apresentou em sua vida, ela teve respostas do médico, olhando para os exames, e eu queria que ela dissesse isso, porque eu não sei até onde eu posso dizer, aí eu queria que ela pudesse dizer isso, para eu não falar, deveria. Na minha vida e para que eu, na realidade, também
volte à palavra dele, comece a falar um pouco mais da palavra dele, comece a conhecer e entre em sintonia com ele, né? E isso tudo é no tempo dele, lógico. Mas eu tenho que ir, eu tenho que buscar. E aqui encontrei também pessoas que oraram também, e eu também orei por mim, lógico, né? Porque eu acho que quem mais quer essa cura nesse momento sou eu. Mas Deus vem falando através do médico, através de exames, que 50% aí dos tumores já estão reduzindo, graças a Deus. E eu quero que vá embora, porque isso não é meu, né? E o que não é meu, vá-se embora em nome de Jesus, porque a gente tem muita coisa para fazer aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Caterine, ela descobriu que estava com câncer. E aí ela buscou mais ao Senhor. E ela foi para seminário de verão. E ela recebeu um livro, Curar Enfermos. E está lendo o livro, Curar Enfermos, de T.L. Osborne. E ela tem buscado. E aí, algo que não estava acontecendo antes começou a acontecer. E às vezes as pessoas ficam... Será uma coincidência? Há uma busca da parte do seu coração. Ela tem crido com o coração, falado com a boca. Rossini, ele tem se expressado como uma coluna de força nessa família. Quando pessoas estavam... logicamente sentindo a dor, sentindo sentimento, ele falou até de uma forma firme, e as pessoas olham assim, parece dureza, e ele estava no seminário botando o dedo na cara de Caterine, no seminário de verão, e depois eu disse: Rossini, cuidado que só eu e tu sabe que ela é tua irmã, viu? Maria da Penha Thaís. E ele botando o dedo assim, mas eu sabia que ele estava dizendo: creia, receba. Sabe que nós podemos operar a família vindo aos cultos, a irmã, a mãe, isso é uma busca e Deus tem operado. E eu queria celebrar a Deus isso, eu queria glorificar a Deus isso, eu queria que você estendesse as mãos para essa família. Vamos orar por eles, mas também vamos celebrar, amém? Amém. Ninguém vai cair que não tem nem diácono atrás. Pai amado, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida da família Rossini. Obrigado, Senhor, pela tua a mão que tem se manifestado. Obrigado pela busca deles, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu poder operando nesses corpos e declaramos vida em nome de Jesus. Rins novos, seja de uma maneira natural ou seja de uma maneira sobrenatural. Rins novos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Poder em manifestação, força e vigor em nome de Jesus. Prosperidade onde você colocar as mãos. Aleluia. Poder em operação em nome de Jesus. O que começou, aquele que começou a boa obra irá completar. Toda a célula cancerígena deixando de se multiplicar. Aleluia. Tumores reduzindo e sumindo, desaparecendo em nome de Jesus. Amém. Corpo sendo fortalecido na força do poder do nome de Jesus. Sabedoria, acesso ao conhecimento e à sabedoria de Deus. Amém. Acesso, fundamentos sendo expressados, sendo externados em nome de Jesus, em ações. Aleluia. Saúde no corpo, sistema circulatório entrando em linha com a palavra de Deus, emoções entrando em linha com a palavra de Deus, paz em manifestação emocional, física, expressando no corpo uma paz que começará de dentro para fora, em nome de Jesus. Força, vigor, saúde. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus? Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que você recebeu hoje. Amém? Eu posso até não ter ficado no esboço, mas eu creio que você recebeu hoje. Amém? Existe alguém aqui? Foi eu que chamei o pastor Binésio, viu? Foi eu que chamei ele. Existe alguém aqui que está com alguma enfermidade? Você não precisa vir aqui à frente. Eu vou respeitar o horário. Mas eu queria que você se identificasse se você quer receber sua cura hoje. Levante sua mão que nós vamos lançar uma palavra no nome de Jesus. E esta palavra vai lhe curar. Existe alguém aqui que precisa receber cura? Um irmão aqui. Mais alguém? Amém. Eu vou pedir que as pessoas que estejam ao lado, se for batizado no Espírito Santo, coloque a mão aqui, como fosse erguendo a mão dele. Aleluia. Pronto. Aqui, como fosse erguendo a mão dele, sem fechar a mão dele. Erguendo. Pronto. Isso. Veio uma expressão no meu coração.
Isso não é doutrina. Não é doutrina isso, tem que levantar a mão, segurando. Não, é a expressão que veio no meu coração, algo profético que está acontecendo, força, vigor sendo levantado na vida das pessoas. Quem vai receber a cura, fecha os olhos um pouco. E você vai orar comigo, em nome de Jesus. Nós ordenamos, na autoridade do nome de Jesus, a esta enfermidade, a essa doença, saiam destes corpos agora, em nome de Jesus, agora. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. 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 Você foi abençoado nesta manhã poderosa. Amém. Você foi abençoado nesta manhã poderosa, Deus. Aleluia. Pode se